aos telespectadores da Rede Brasil de Televisão. Nós estamos com mais um programa Papo Reto. A cada semana a audiência vai aumentando significativamente. Isso justamente pela qualidade, pelo peso para a sociedade das pessoas que nós fazemos questão de estar conosco, para esclarecimento da população brasileira. E hoje nós temos um programa mais do que especial. Ele se tornou uma das pessoas com maior credibilidade no mundo, exatamente pela sua atuação profissional. É um brasileiro vocacionado, um idealista, e com muito prazer nós temos hoje aqui no Papo Reto o juiz federal Sérgio Moro, o homem da Lava Jato, o homem que mudou a história do Brasil no combate à corrupção. Doutor Sérgio Moro, muito obrigado por participar do nosso programa. E eu já começo provocando o senhor, como é que foi, e muitos, milhares e milhares de jovens no campo do direito acabam se espelhando no senhor. Como foi a sua decisão, como jovem, para ir para o campo do direito e depois, como acadêmico, vislumbrar a carreira pública de juiz federal? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, senador Major Olímpio. É um prazer aí falar revê-lo, né, ainda que virtualmente. Tenho acompanhado suas posições e lembro também como o senhor sempre se posicionou lá no Congresso, um retrato de coerência. Então, para mim é um prazer aqui estar falando com o senhor. Olha, o direito foi uma escolha, não vou dizer por acaso, mas eu nunca tive... Ninguém na minha família era advogado, tinha ligação com a área jurídica, mas no final do colegial, nem sei como é que fala hoje isso, segundo grau, não sei, ensino secundário, né? Eu pensei em fazer algo na área de humanas. Ia bem nas exatas, mas eu gostava mais de humanas, ciências humanas, e dentre as opções que apareceram, que eu achei mais interessante, foi fazer direito. Eu morava em Maringá, e acabei prestando vestibular lá para a Universidade Estadual de Maringá. Ingressei no curso de Direito. E comecei, para falar a verdade, né, isso até é importante destacar para os acadêmicos, comecei a gostar realmente de Direito ali pelo terceiro ano da faculdade. Antes eu até me dedicava mais até estudo ali de outras matérias, como História, Filosofia. Depois, no terceiro ano, que eu comecei realmente a gostar da matéria jurídica. O concurso para a magistratura, o início da carreira, o senhor tinha expectativas em relação à carreira? Isso se consolidou? O senhor teve 22 anos de magistratura. O senhor se realizou como juiz? Era o que o senhor esperava na carreira? É algo que o senhor recomenda para a juventude, principalmente para aqueles que estão no campo do direito? Veja, eu acho que essas profissões jurídicas, todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Né? A carreira de advogado é belíssima, de promotor, de juiz. A vantagem do juiz é que o juiz ele tem essa independência, né? E então ele pode decidir o caso, claro, tem que decidir conforme a lei, mas ele defende com absoluta independência. O advogado, né, normalmente ele se vincula ao interesse do cliente. Também é um trabalho nobre, por exemplo, defender alguém inocente no processo penal, ou você mesmo dar a melhor defesa, mesmo ou você um postulante na esfera civil, por exemplo, de um direito relevante, isso é bom. Mas como juiz, você tem aquela maior independência. Né? Então, eu particularmente me realizei bastante na magistratura, até fiz mais coisa do que imaginava que faria no início, né? No início da carreira. A Lava Jato foi
caso gigantesco, muito difícil, mas os resultados foram muito bons, na minha opinião. Enfim, recomendo sim, né? O curso é bom, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, mas é uma bela profissão. O senhor se tornou um ícone dentro da justiça brasileira e do mundo no combate à corrupção. O senhor, inclusive, escreveu trabalhos dentro dessa área, acabou se tornando alguém que o mundo quer ouvir no combate à corrupção. Como nasceu isso dentro da atuação do senhor como juiz e que o tornou possivelmente o maior especialista brasileiro dentro da justiça criminal, essa coisa tão difícil ainda para o mundo todo, que é enfrentar o combate à corrupção com todas as dificuldades, com setores do poder público envolvido, com muitos setores empresariais que, notadamente, usam da propina e da corrupção para tentar fazer valer as suas vontades, e num país onde é tido como o país do jeitinho. E o senhor e tantos outros operadores do direito lutam o tempo todo para deixar de ser o país da propina, o país da corrupção, o país do jeitinho. Como foi que nasceu, dentro da atuação do senhor, a busca por essa especialização? Bem, veja, eu ingressei na magistratura em 96. Tá? Em 2002, eu acabei indo para uma vara federal em Curitiba, a segunda vara federal criminal. Depois disso foi rebatizado para a 13ª vara. E essa vara criminal, aí você trabalhava só com processo criminal. A tendência é se especializar. E já em 2003, houve um fato relevante, e o Tribunal Regional da 4ª Região acabou escolhendo uma vara em cada estado para especializar em crime financeiro e lavagem de dinheiro. Foi um movimento na época, porque tinha muito pouco processo por lavagem de dinheiro, a lei era pouco efetiva, e aí foi especializado uma unidade em cada estado, e a minha foi escolhida no Paraná. Então a gente ficou com jurisdição por crime financeiro e de lavagem em todo o estado do Paraná, e aí ainda isso propiciou ainda mais especialização. Daí veio aquele caso, estava famoso na época, o caso Banestado, né? Era uma série de investigações que envolviam remessa fraudulenta de dinheiro ao exterior. Todo mundo pode encaminhar, né, dinheiro ao exterior, mas essas remessas eram fraudulentas. E isso estava lá em Foz do Iguaçu, estava meio parado, porque não tinha lá muitas boas condições para investigar isso lá em Foz do Iguaçu, e foi tudo para Curitiba. Né? E a partir de então teve esse caso, daí tive muito caso também envolvendo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, e foi evoluindo, até que chegou esse caso da Lava Jato, né, que é um gigantesco caso de corrupção. Aquela história de tanto lidar com essas matérias, né, você vai se habilitando, vai entendendo como as coisas funcionam, o que não presta na nossa legislação, o que pode ser alterado para melhorar, e então vai se pegando essa expertise. Chegamos na Lava Jato. Era mais um caso que acabou chegando para o senhor, mas deu esse desdobramento todo que mudou a história do nosso país e da justiça criminal. E essa boa sensação que a população tem de que a justiça pode chegar para todos. Como foi o início disso que acabou se notabilizando como Operação Lava Jato, a atuação do senhor, vou dizer parceria, mas a harmonia com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal, com
as polícias envolvidas no processo, que isso virou um case, né? É analisado ainda como se desenrolou. Há questionamento que o juiz Sérgio Moro teria se envolvido em ações que seriam um aconselhamento para o Ministério Público ou chefiado uma operação saindo do seu âmbito como juiz, mas que a sociedade brasileira reconhece como um renascimento do país nesse aspecto da justiça. Como nasceu a Operação Lava Jato e todo esse envolvimento? Veja, nós temos um passado em que, tradicionalmente, a grande corrupção sempre permanecia impune. Então, nós vimos esses escândalos nos jornais e, normalmente, isso nunca resultava em condenação ou prisão dos envolvidos. Houve aquele caso Mensalão, a Ação Penal 470, que mudou um pouco esses parâmetros e veio a Lava Jato para mudar esse padrão de impunidade. Nós vimos lá várias pessoas sendo condenadas, sendo presas, cumprindo tempo de prisão, de vários partidos, diretores, gerentes da Petrobras, etc. O caso começou pequeno, ninguém tinha muita perspectiva da dimensão que ele poderia atingir. Envolvia lá uma investigação sobre algumas pessoas que lavavam, profissionais de lavagem de dinheiro, né, que atuavam também no mercado de câmbio negro, mas alguns eram só lavagem de dinheiro. Um deles, que era Alberto Seff, tinha um relacionamento com o Paulo Roberto Costa, que era diretor da Petrobras, chegou no Paulo Roberto Costa. O caso foi evoluindo desde 2014 e virou esse grande caso, com todas essas pessoas que foram levadas à justiça, que foram condenadas. Espalhou, né, para outras cidades do país, como no Rio de Janeiro, como Brasília. Inclusive, gerou uma onda anticorrupção na própria América Latina. Agora, um caso dessa dimensão, ele só funciona através do modelo de força-tarefa. Então, o Ministério Público criou uma força-tarefa, a polícia criou uma força-tarefa, e contavam com o apoio, por exemplo, da Receita Federal, de outros órgãos, tudo para fazer esse trabalho. Mas, assim, que pese aí, algumas pessoas falam, eu nunca dirigi nada, era muito separado as funções, eu era juiz, o pessoal às vezes confunde as coisas, né? Nunca houve uma orientação, um aconselhamento da minha parte em realizar nenhum tipo de trabalho. O que tem, né, no cotidiano dos fóruns, o juiz fala com o advogado, o juiz fala com o promotor, o juiz fala com a polícia. Então, por exemplo, chega a polícia lá, olha, doutor, queremos pedir a prisão do fulano X. E às vezes daí você tem alguma discussão, não de orientar, mas para saber se eles devem, vamos dizer assim, se eles têm os elementos suficientes. É normal o juiz falar, olha, isso aí não é suficiente, né? Deixa de fazer o pedido. Ou se tem, fazem o pedido e daí o juiz aprecia. Né? Mas às vezes existem esse tipo de conversa preliminar. Como chega o advogado, às vezes, e pede para o juiz, doutor, eu vou pedir a liberdade do meu cliente. Eu quero esclarecer isso, isso e isso. Aí o juiz fala, olha, se pudesse esclarecer isso, isso, isso também seria bom. Então, esse tipo de interação, isso é uma coisa absolutamente normal. Às vezes é tratado com muito sensacionalismo, né? Foi trazido quando teve aquela situação ano passado, mas isso são situações absolutamente normais, sem aí reconhecer qualquer coisa em relação àquilo do ano passado. Gente, o papo reto aqui é bom demais, é muito melhor do que as pessoas tinham imaginado. Estão conhecendo pouco mais do juiz Sérgio Moro, a pessoa, a sua história de vida. No próximo bloco, nós vamos continuar perguntando da sua visão para a justiça, para a segurança pública no Brasil. É rapidinho e o papo reto já volta já. Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Pode ser marguerita, mussarela,
Pepperoni, portuguesa, calabresa, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre a Sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo, está caprichando para tornar a sua quarentena um pouco mais gostosa. Veja qual é a unidade mais próxima de você em nosso site gruposalavip.com.br ou conecte-se a nós através das redes sociais @salavip_pizza-bar para ficar por dentro das nossas novidades e promoções. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade. Estamos de volta com o Papo Reto sem mimimi. Eu tinha perguntado ao sempre ministro Sérgio Moro, sempre juiz Sérgio Moro, essa mudança da sua forma discreta de ser e de se manifestar para se tornar uma celebridade que todo o Brasil e o mundo que acompanha o Brasil tanto admira. Como foi essa mudança para o senhor? Olha, foi algo que foi evoluindo, né? Nós tínhamos esse caso, ele foi crescendo, atraindo a atenção das pessoas, da imprensa. A sociedade dava um apoio muito forte, porque queria o fim da impunidade, da grande corrupção. E, embora eu era refratário como juiz da entrevistas ou ao me manifestar, chegou uma hora que realmente ficava muito difícil, porque havia uma demanda que se falasse, que se posicionasse em relação a algumas questões, e o apoio da sociedade foi fundamental para que a Lava Jato pudesse, de fato, avançar, não é? Porque, assim, são muitos interesses especiais contrariados, havia muita oposição, havia aí tentativas de obstrução da justiça, então precisava também utilizar esse suporte, foi essencial para evitar esse tipo de comportamento. Então, pontualmente, fui manifestando, e daí começa a ser reconhecido na rua, começa a ser reconhecido em restaurante, começa a ser ovacionado, né? Então, isso foi algo assim, um evoluir dos fatos, né, durante a Operação Lava Jato. Houve também reconhecimento internacional, acho que isso é muito importante, mas eu sempre que falei, sempre destaquei, olha, isso nunca foi uma questão pessoal, né? Isso foi um trunfo institucional, foi o trabalho da polícia, dos procuradores, dos juízes, não só de mim, mas de juízes de outras instâncias, Porto Alegre, Brasília, foi uma construção coletiva. Isso eu acho que é importante destacar. Como foi esse desafio e como é a visão do senhor em relação à segurança pública? O que o senhor pode comparar de países ou de nações que o senhor conhece e se aprofundou mais ainda na comparação como ministro e a aplicação concreta no Brasil de medidas que possam minimizar o impacto da criminalidade? Bem, eu tinha alguma experiência como juiz, eu não tratei só de casos de corrupção, então tive muitos casos envolvendo crime organizado, tráfico de drogas, principalmente roubos, né? E também fui juiz corregedor do Presídio Federal de Catanduvas. Então eu tinha alguma experiência, claro que nessa área da segurança pública é muito mais amplo, mas quando eu fui para o governo, eu tinha essas ideias. Olha, o foco vai ser combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E aí nós adotamos uma série de alternativas. Olhamos ao Ministério, chamamos pessoas técnicas para trabalhar, né? Não transigimos com essa questão que afeta muito o desempenho da administração pública, que é o loteamento político, que é negativo. Então, colocamos pessoas certas e fizemos lá um diagnóstico. O que nós precisamos fazer em relação a esses temas? E aí era uma série de políticas que foram implementadas em vários campos. Por exemplo, o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Ele foi criado por uma lei de 2013 e ele simplesmente não era executado. Você colheu o perfil genético dos criminosos, inserir no banco, e você cruzar com um perfil genético colhido de vestígios corpóreos encontrados no local do crime, é algo assim importante para a resolução de crimes, como se fosse uma moderna impressão digital. Tem países
no Reino Unido, por exemplo, tem 6 milhões de perfis genéticos colhidos e inseridos nesse banco. Isso facilita a resolução de crimes, porque o criminoso, qualquer coisa que ele deixa no local, fio de cabelo, por exemplo, pode ser examinado e identificado ali o culpado. No começo do mês de 2019, nós tínhamos ali mais ou menos uns 10 mil perfis genéticos colhidos e durante a nossa gestão falamos, não, vamos cumprir a lei. Nós colhemos só em 2019 67 mil e a ideia era chegar até 2022 com o Banco Nacional completo, ou seja, colher de todo mundo que a lei determina que fosse necessário colher. E isso vai levando à resolução de casos. Recentemente, a Polícia Federal ganhou um prêmio internacional, até chamado Match of the Year, relativamente à investigação criminal que fez do roubo da Prosegur no Paraguai, que colheu os vestígios corporais, perfil genético, e identificou lá os responsáveis. Então, várias políticas foram ali adotadas, a meu ver, importantes, e sempre nós trabalhamos com o mote, olha, integração é fundamental. Por exemplo, tem muita discussão no âmbito da segurança pública sobre a unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu acho que é uma coisa assim inviável politicamente. Nem sei se é desejável, são instituições que têm tradições diferentes. É muito difícil você fazer qualquer espécie de unificação. Mas, vamos dizer, incentivar o trabalho integrado, né, das duas corporações e dessas corporações com o governo federal é algo absolutamente factível. Então, nós tivemos várias operações, criamos lá a tal da CEOP, né, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, para coordenar operações policiais entre estados. Fizemos aquela operação Império da transferência dos lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais. Ou seja, foram várias iniciativas ali, senador. Eu acho que a própria lei anticrime, o projeto anticrime, teve algumas inserções negativas que fizeram na Câmara, no projeto, mas ainda assim o resultado final para mim é positivo. Entre elas, há, por exemplo, a previsão, olha, quem for condenado por tribunal do júri, a pena igual ou acima de 12 anos, já vai da primeira instância para a cadeia. Não fica aí apelando em liberdade durante décadas. Né? Então, como resultado, eu acho que dos esforços também dos estados, mas também do governo federal, nós tivemos aí uma queda expressiva dos índices de criminalidade durante 2019. Assassinatos caíram 19%, roubo ao banco 40%. Mas tem que dar continuidade a essa política. Né? Isso eu acho que é fundamental para nós avançarmos, porque os números remanescentes ainda são muito ruins. Esse ano fica difícil fazer uma avaliação, porque temos essa pandemia do Covid e essas políticas públicas ficaram um pouco mais confusas, né, nesse período. O senhor teve, como representante do próprio governo, um degladio diferente, que foi apresentar o que acabou sendo denominado pacote anticrime. E o senhor fez, efetivamente, eu sou parlamentar e acompanhei isso, o senhor fez e assumiu essa bandeira como representante do governo que era, em relação à necessidade da modificação de inúmeros dispositivos para a segurança pública no país. Mas nós tivemos itens que acabaram sendo, não rejeitados, mas a classe política acabou tendo um outro entendimento diferente do que era a sua visão pragmática para a justiça. O que o senhor entende que deveria ser retomado, independente de ter Sérgio Moro à frente do pacote, medidas que são fundamentais, porque o senhor nunca buscou protagonismo nisso. O senhor representava exatamente os anseios de governo e da sociedade. Alguns que foram até réus ou que
estavam em grupos políticos ligados a réus que o senhor julgou, interpretaram o pacote e combater o pacote seria enfrentar o senhor. O que o senhor entende no pacote que deveria prosseguir, que a sociedade tem que perseverar, independente do senhor estar à frente do Ministério, a sociedade tem que pressionar para que aconteça? Bem, um ponto fundamental, me parece, que é a execução da condenação criminal em segunda instância. Nós tínhamos colocado no projeto, na redação original, isso foi excluído, não foi aprovado na Câmara, e o Supremo mudou a jurisprudência, né, no ano passado. Então, isso realmente precisaria ser retomado. Tem esses projetos no Senado, na CCJ, né, já foi aprovado, inclusive, e tem essa PEC na Câmara, eu acho que é fundamental. Porque o que foi aprovado no projeto foi só a execução da condenação em primeira instância, no caso do Tribunal do Júri, né, o que é ótimo, mas é insuficiente para resolver a demora aí desses processos. Então, esse ponto me parece fundamental. O plea bargaining, né, nós propusemos no projeto, olha, depois que a denúncia foi recebida durante a ação penal, que possa haver uma negociação entre as partes, né, o promotor, o acusado, assistido por seu defensor, para uma resolução mais rápida do caso, mas uma resolução que não represente impunidade. Então, por exemplo, o criminoso acusado aceita, confessa, admite sua responsabilidade, mas negocia a pena, diminui um pouco a pena, né? Mas, inclusive, podendo ser levado à prisão por conta dessa pena negociada. Isso foi adotado nos Estados Unidos, e isso gerou uma forma muito expedita lá de resolução dos casos criminais, que é mais eficiente do que a nossa aqui. Aqui todo o nosso processo tem que ser julgado dessa forma clássica, e às vezes isso leva a demora, atraso, a sobrecarga do Poder Judiciário. Então, o plea bargaining também seria algo importante. Estamos chegando já para o final do nosso programa, já deixar aberto o convite para que estejamos em outras oportunidades. Vocês já viram que o Dr. Sérgio Moro discorre horas sobre coisas fundamentais para o nosso país e para a nossa segurança. Mas, para as suas considerações finais, e o que o Brasil pode esperar agora do cidadão Sérgio Moro? Quais são as suas perspectivas e, se possível, quais são os seus planos agora, tendo deixado o Ministério e vai se organizar na vida para a retomada das suas atividades, doutor Sérgio Moro? Veja, eu deixei o Ministério, né? Para mim foi uma decisão difícil, mas acho que foi uma decisão necessária. Antes tinha deixado a magistratura, mas eu quero continuar contribuindo para o debate público, né? Então, tenho todo esse histórico, tem essa credibilidade, então acho que é importante continuar participando desse debate público e contribuir de alguma forma com o país, seja nessa área criminal, seja nessa área de combate à corrupção, seja discutindo outros temas mais relevantes, tão relevantes quanto, né? Hoje nós temos muito debate, aí, por exemplo, sobre essa excessiva polarização, né? Não só nas redes sociais, mas na sociedade, e que acaba, vamos dizer, vitimando o diálogo, vitimando reputações. Eu acho que esse é um debate também importante, né? Uma consolidação aí de um espírito de maior tolerância dentro do nosso regime democrático. Por hora, eu vou me reinserir no setor privado, eu vou ter que buscar aí uma forma de, evidentemente, ganhar vida, afinal de contas, não enriqueci no serviço público, e pontualmente vou participar do debate público, né? Vou continuar conversando, falando, até estar nesse programa aqui. Aceitei, né? Principalmente aí devido a sua figura, como eu disse, né? Um exemplo de coerência, de atuação dentro do Congresso em prol do combate ao crime ou prol do combate da corrupção. Então, participar desses programas, enfim, quem tem voz, acho que tem que falar, né? Acho que tem essa responsabilidade. Eu quero agradecer, doutor Sérgio Moro, a disponibilidade do seu tempo
e dizer para o Brasil, o cidadão Sérgio Moro, essa referência para todos nós, está pronto no debate pelo nosso país, se colocando como cidadão, dizendo: vou para a iniciativa privada, tenho que buscar a sobrevivência da família, mas estarei disponível para o debate. O nosso programa volta no próximo domingo, 11h30. Um compromisso aqui na Rede Brasil Televisão. Aqui o papo é reto, sem mimimi. Um abraço, gente.